Milagre. Cristo pré-existente. Em uma época em que vivemos numa sociedade globalizada tecnologicamente, em que o tempo todo somos bombardeados com toda espécie de informações, devemos ser bem criteriosos no que se refere à maravilhosa pessoa de Cristo, pois estamos rodeados de espessas nuvens com falsas doutrinas. Neste ponto de vista estarei historicamente bíblico fazendo uma abordagem sobre Cristo pré-existente. No Evangelho de João, em seu primeiro capítulo, versículo 1, que diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Verbo no grego significa logos, ou seja, palavra. Com isso nos leva a conhecer e entender que Cristo esteve presente em todas as criações de Deus Pai. E para entrar nesta imensa dimensão da pessoa de Cristo, juntos vamos ler alguns trechos bíblicos que vai nos esclarecer. O texto se encontra no livro de Provérbios, capítulo 8 e versículo 22 até o 31. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos. Abismos aqui quer dizer o espaço sideral, onde fica o nosso sistema solar, e outras bilhões de galáxias que existem no universo visível. Eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci, ainda. Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus. Ele quem? Deus Pai. Preparava os céus. A palavra céus está no plural, indicando que existem muitos outros céus. Algumas teorias teológicas falam que a Terra é um céu vegetal. Particularmente eu acredito que seria mesmo e cheios de jardins belíssimos. Enfim, Deus não apenas criou, formou primeiro, segundo e terceiro céus. Creio que ele fez muitos outros e Cristo Jesus esteve presente em todas as criações de Deus Pai. Aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Capítulo 8 de Provérbios é uma revelação exata de Cristo pré-existente com Deus Pai. Logicamente que Cristo ainda não estava neste plano humano, mas ele já existia desde a eternidade, em outra existência ou mundo invisível. Como diz a Epístola de Paulo aos Colossenses no capítulo 1 e versículo 15 e 16, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Bom, se Cristo foi o primogênito de toda a criação, posso afirmar que Cristo esteve presente em toda a criação de Deus Pai. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, liberou a palavra e o arquiteto fez. Cristo é a palavra. Deus manifestou através da palavra. Outro fato importante é narrado no Evangelho segundo João capítulo 6. Cristo afirma no versículo 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede. Na época que Jesus declarou estas palavras, os judeus não deram crédito a ele, porque tinha afirmado ser o pão vivo que desceu. No versículo 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Cristo aqui estava se referindo ao verdadeiro alimento que nos devemos comer todos os dias. É o alimento que é rico em proteínas e vitaminas que o nosso corpo necessita. Eles não conseguiram entender o que Jesus estava falando naquele momento. Para eles era como se estivessem falando de uma coisa bizarra, horrorosa, como se fossem o vampirismo e canibalismo. Só que Jesus estava se referindo a algo muito mais além do que as necessidades fisiológicas. Ou seja, meu amigo e amiga, se eu e você não se
Alimentar deste alimento não teremos vida em nós mesmos, e é esta comida que nos vai garantir saúde física, mental, emocional e espiritual. Quem alimenta desta comida tem a vida eterna, e permanece nele e ele permanece em nós. Qual é então o verdadeiro alimento? No versículo 63 do capítulo 6, Cristo responde dizendo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu tenho dito, são Espírito e são vida. A palavra dele é o verdadeiro alimento para nossa alma, Cristo é a Palavra de Deus Pai. No capítulo 14, versículo 10 ao 11 do mesmo Evangelho, Cristo diz: não creis que eu estou no Pai e que o Pai em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Para complementar o mesmo assunto está no versículos 20 ao 25 que diz: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Por isso que Cristo foi, é, e sempre será, o Alfa e o Ômega,